Ele disse que ele não conhece nada sobre o catecismo, mas que ele tem o livro. E ele perguntou se ele pode estudar por parágrafos diferentes, aleatórios. Tipo, estudar assuntos apenas para refutar os protestantes. Ótimo. Essa pergunta é muito boa e ela é muito comum de acontecer, né? Eu cometi esse erro, tá? Eu fiz isso. E aí você descobre que no catecismo, aqui no fundo dele, tem um negócio chamado índice analítico, que é assim um ouro. Então se eu vou dar uma palestra sobre adolescência, saca? Eu consigo vir aqui e ver a adolescência. Aí tem uns parágrafos que falam sobre o assunto. Então eu estudo só esse assunto. Isso é bom? Depende de quem tá fazendo. Se eu, Guilherme, faço isso, para mim vai ser excelente. Eu vou conseguir pegar o índice analítico, estudar só os temas que dizem respeito àquele assunto e trabalhar eles com muito mais clareza. Agora você, André, que já me disse que não sabe nada sobre o catecismo, para você não vai ter tanto proveito. O catecismo, ele é estruturado de uma forma que ele vai construindo o conhecimento que ele está abordando aqui. Então, por exemplo, ele vai primeiro falar uma palavra, ele vai dar a definição dessa palavra, vai explicar o que significa essa palavra, para depois começar a usar a palavra. Então, uma coisa que acontece isso, liturgia. E aí, você vai perceber, se você tiver com o seu catecismo aí, ó, tô no parágrafo 1066. E aí ele vai dizer, olha só as primeiras perguntas que ele faz. 1066, por que a liturgia? 1069, o que significa a palavra liturgia? E depois ele vai colocar liturgia como fonte de vida, oração e liturgia, e catequese e liturgia, certo? Depois que ele faz essa introdução, aí ele começa a economia sacramental. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele vai usar a palavra liturgia, a palavra litúrgico dentro do texto. E ele precisa que você saiba o que significa a palavra liturgia antes de aplicar aqui. E eu posso dar uma canja para vocês. 95% dos católicos não fazem ideia do que significa essa palavra. Se você não sabe nada de catecismo, eu te garanto que o que eu entendi desse trecho não tem nada a ver com o que você entendeu. Ou então seu cérebro vai fazer outra coisa. Ele vai ignorar esse trecho e vai seguir. Só que esse trecho ele é extremamente importante, porque ele está condicionando toda a resposta. Então você precisa ter um estudo sistemático do catecismo. É o exemplo que eu dei na Jornada da Formação Católica. Você vai fazer o seguinte, você vai conseguir estudar picado. Você vai ter todas as peças, você vai ter tijolo, você vai ter telha, só que tudo jogado dentro de um lote. Você nunca vai ter uma casa. Construir uma casa é organizar esses ingredientes, é organizar esses itens para você ter uma casa. Então, para você ter um conhecimento da doutrina católica, você tem que construir uma casa. Não é só saber os conteúdos, você tem que organizar eles.